Será verdade mesmo que a maioria dos cristãos, eles têm dificuldade de se esforçar, porque eles acreditam que Deus sempre estará facilitando as coisas para eles? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. O meu nome é Ludmila Costa, eu sou missionária e esse é o canal da Escola de Missões e de Pregai. O canal que serve para edificar vidas e restaurar ministérios. Presta atenção nisso aqui, irmãos. Vamos ler um texto da palavra de Deus para não ficar as coisas em minhas palavras. No livro de Josué, capítulo 1, versículo 8, perceba o que diz. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Vamos para o versículo 9, que é onde está o ponto X aqui desse vídeo. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Gente, olha, eu acho muito interessante esse texto, né? Eu estava analisando ele, eu estava avaliando ele, é o seguinte. Muitas vezes nós atribuímos coisas que acontecem nas nossas vidas a Deus como o principal responsável, né? Mas lendo esse texto, eu vou contextualizar um pouco para depois estar aplicando. Eu não vou começar de trás para frente, não. Senão eu vou dar muito spoiler. O que eu quero dizer é o seguinte. Nesse contexto aqui, desse texto, está falando de um rapaz chamado Josué, que tinha acabado de tomar posse, né, de uma nova liderança. Haja vista que Moisés, nessa ocasião, tinha acabado de morrer, acabado de descer a sepultura. E ficou uma missão meio que inacabada, né, devido a alguns comportamentos que Moisés fez aí, devido à sua falta de controle emocional. Ele acabou não tendo a oportunidade de pisar na terra prometida por conta de uma aflição interna que ele teve e não soube resolver por conta do povo, né? Que estava atribulando ele, azucrinando ele. E aí o que acontece? Mas a salvação dele foi preservada, e isso que importa. Tinha que ter alguém depois de Moisés, né? E ninguém melhor do que Josué, que estava ali lado a lado com ele, mostrando fidelidade a Deus, foi ele escolhido. Não interessa se ele tinha o mesmo nível de liderança de Moisés, não interessa se ele era tão sábio quanto Moisés, não interessa. Deus está procurando pessoas com corações disponíveis e principalmente obedientes e tementes a ele. Então, tinha outro candidato ali. Deus escolheu Josué e acabou. Ele era o sucessor de Moisés. Só que a missão de Josué foi totalmente diferente da missão de Moisés, né? Enquanto Moisés, ele tinha uma missão. Olha, a missão real de Moisés era a seguinte. Moisés tinha que tirar o povo do Egito, passar pelo deserto e levar a terra prometida. Só que houve uma quebra nisso aí. Ou seja, Moisés ficou até o momento da peregrinação pelo deserto. Depois daquela situação que aconteceu, né? Que ele acabou Deus falou para ele que ele não veria a terra, né? Veria de longe, mas não pisaria, não tocaria seus pés. Então o que aconteceu? Agora alguém assumiu o controle dessa missão e foi Josué. O final da missão ficaria com Josué, que era o quê? Conquistar a terra prometida. Então foi um choque, inclusive, para o próprio Josué, uma missão nova que foi, né, substituída, os líderes haviam sido substituídos. Então Josué, quando ele tomou posse dessa missão, a Bíblia está deixando muito claro quais foram as emoções de Josué. Ele teve medo, ele sentiu desânimo. Senão Deus não falaria isso. Não tenha medo, né? Se esforce. Eu não te mandei. Por quê? Porque ele viu tudo o que Moisés passou. Todo o processo. E olha aqui, Moisés era o homem mais manso da terra, segundo a Bíblia, naquele período. Josué já tinha um perfil diferente. Até porque ele era o general. Esse era o ofício principal de Josué, general. Então, ele, ao tomar posse da sua nova posição, né, como agora líder do povo, além de general, ele entendeu que a missão era forte. Ele teve uma noção, como pupilo ali de Moisés, como estagiário, ele sabia o que estava por vir. Então Deus falou, não tenha medo e se esforce. Eu quero chegar nesse ponto do se esforce.
olha que interessante, né? Quando Deus abre a boca e diz, se esforce. Deus está falando para Josué, às vezes eu troco, me confundo na mente. Deus estava falando para Josué o seguinte, Josué, olha só, para que tudo aconteça, para que tudo corra bem, para que a terra seja conquistada, eu dependo da sua força. Além do meu poder, eu vou precisar contar com a sua força. Eu sei que vai ter algumas pessoas, talvez desavisadas, desorientadas, que vão dizer assim, mas Deus não depende do homem para agir. Não é que Deus dependa do homem, mas Ele deseja que o homem participe da sua obra. Ele deseja que o homem participe, interaja com Ele na execução de um projeto dele. Então Deus, quando abriu a boca e disse, olha, se esforce. Eu dependo da sua força, eu preciso dela, não que dependa, mas eu quero contar com a sua força. É claro que se Josué rejeitasse, Deus ia levantar outro, mas Deus ia sempre dizer as mesmas coisas, se esforce, se esforce. Então, se você for parar para ler o livro de Josué, você vai ver que cada passo a passo do que aconteceu, Josué ele foi um elemento muito importante. E Deus ele executava a sua obra através da obediência, da orientação, da mentoria de Deus, literalmente, sobre a vida de Josué, sobre tudo o que o líder tinha que fazer. Aí eu paro para pensar, né? Se uma obra tão poderosa, que interessava muito mais a Deus do que aquele povo, inclusive, embora o povo quisesse liberdade, quisesse estar na sua terra, na terra de seus pais, a terra que mandava leite e mel, mas Deus era o principal interessado em tirar o teu povo do cativo, né? Da peregrinação, ali não estava mais cativo, mas estava na peregrinação naquela ocasião, e colocar no lugar e dar herança, ó, eu estou distribuindo herança aqui, meu povo, daquelas tribos. Só que observa, se era uma coisa que interessava mais a Deus do que ao povo, diga-se de passagem, por que então Deus mandou Josué se esforçar? E ele não diz apenas uma vez, ele diz mais de uma vez no texto. Então eu fico prestando atenção, eu fiquei observando, analisando esse texto, apurando ele, que é um grande choque para nossa alma, para nossa vida. Se uma coisa que era muito mais obra de Deus do que qualquer outra coisa, Deus manda o homem se esforçar para conquistar, imagina as coisas do nosso cotidiano. Peraí que eu vou explicar. Deus poderia simplesmente chegar para Josué e dizer assim, eu vou facilitar tudo, viu? Pode ficar tranquilo, eu vou abrir caminho, você não vai derrotar ninguém. Eu mesmo que vou fazer. Eu vou fazer tudo, não vai ter derramamento de sangue. Se você ler o livro de Josué, você espreme e sai sangue, porque é um livro que só fala de chacina. Mas fazia parte do plano, fazia parte do projeto, fazia parte daquilo realmente, essa exterminação de inimigos fazia parte do projeto de fato, né? Para que eles saíssem da terra e o povo tomasse posse. Mas Deus poderia dizer, olha Josué, eu vou facilitar, vou abrir os caminhos para você, porque a minha obra, né, ela tem que acontecer, é o meu projeto principal, olha que coisa. Gente, foram muitos anos, a gente tá falando aqui de 40, muito mais do que isso, né? Porque teve o período de José, que levou o povo para o Egito, depois o povo ficou mais um tempo no Egito, foram eu não estou lembrando agora quantos anos, mas foram muitos e muitos e muitos anos. Eu sabia isso de cor, mas agora eu tive que esquecer, né? Mas eu não quero editar esse vídeo, então eu vou conferir. Mas para pensar. Gente, muitos anos, o povo ali acostumado, nascendo, crescendo, morrendo. Enfim, e aí, era um projeto que naquela época, um dos principais de Deus. Deus poderia facilitar tudo, mas Ele falou para o homem, se esforce. Aí nós temos as nossas coisas, as nossas questões, as nossas situações. E queremos que Deus facilite o processo para nós. É lógico que não vai ser assim. Mas é porque Deus ele só se interessou porque ali é o projeto dele e as nossas coisas ele não se interessa. Engano nosso pensar assim. É claro que Deus se preocupa com o meu e o seu projeto. É claro que Deus se interessa pelos meus sonhos e pelos seus sonhos. Ele, eu diria que é o principal interessado, se estivermos dentro da palavra, né? Se estivermos nele e ele estiver em nós. Claro, né? Então, se estamos dentro disso e nós sabemos que todo mundo sabe como está diante de Deus, gente,
Deus, ele vai nos dar direcionamentos. Como eu sempre digo, ele é o nosso maior mentor, ele vai direcionar se você pede direção a ele. Se você faz tudo do seu jeito, você não vai ter direção mesmo, você vai ficar nem um doido patinando na vida. Mas se você pede direção a Deus, ele vai continuar dizendo o que ele disse para Josué. Se esforce. E tem um detalhe, não é só se esforçar. Porque se esforçar parece um trabalho árduo, você pegar peso, pegar um fardo. Você não tem alegria quando você pega um peso, né? Você geralmente faz uma cara assim meio... Mas ele diz, se esforça-te e tende bom ânimo. Imagina você pegando, tem nada pesado aqui que eu possa pegar. Mas imagina você pegando, sei lá, tem uma impressora aqui do meu lado. Não vou pegar, não é nem tão pesado assim, mas vamos imaginar. Eu pegando essa impressora, sorrindo. É mais ou menos isso que Deus quer dizer. Quando eu e você, quando estivermos diante de uma grande tarefa, de uma grande missão, devemos nos esforçar com alegria, com ânimo, com vitória, porque o desânimo, ele prejudica com que continuemos nos esforçando. O desânimo é inimigo da força. O desânimo é amigo da fraqueza. Eles andam lado a lado. Deus deixou isso muito claro. Se você tiver força, você vai ter ânimo. Com força, tenha ânimo. Porque você vai saber que é pesado, porque você só faz força para pegar uma coisa pesada. Mas já é desanimador pegar algo pesado, levar algo pesado. Por isso que Jesus disse, né? Vinde a mim, todos que estão sobrecarregados e cansados, e eu vos aliviarei. É basicamente esse versículo que você tem que aplicar. Tá pesado, tá carregado? Entrega para Jesus, troca o fardo, mas você vai ter o seu fardo pessoal. Você não pode jogar tudo nas costas de Jesus, tudo nas costas de Deus, achando que ele vai resolver tudo. O impossível pertence a ele, mas se é possível, não pense que Deus vai fazer o que é para você fazer, meu irmão. Não pense em você. É ilusão, é sonho achar que Deus vai fazer uma coisa que é. Se é para procurar trabalho, pelo amor de Cristo. Se é para sair, se deslocar de um lugar para outro, ele não vai fazer você voar. Levante, bote o pezinho na frente, o pezinho atrás e caminhe. Entendeu? Pois é, porque tem gente que viaja e acha que Deus vai fazer tudo, 100% para nós. Não somos marionetes nem fantoches na mão dele. Somos pessoas, seres pensantes com livre arbítrio. Se você é uma pessoa que está conseguindo ver esse vídeo, assistir, me ver, me ouvir, com tranquilidade, com nenhuma dificuldade, com nenhum tipo de limitação física ou mental, parabéns, você é uma pessoa que consegue fazer coisas independente de que o Senhor faça tudo por você. Então é possível fazer coisas que ele está dizendo que é possível você fazer. Não crie uma dependência absoluta a ponto de achar que Deus vai trazer um alimento na porta da sua casa, por exemplo, tá? Isso aí é uma estupidez, isso aí não é dependência, isso é estupidez, é achar, é a responsabilidade toda em cima dele. Então, não é a fé inteligente, é isso que eu quero dizer, tá? Existe a fé inteligente e a fé que não é inteligente. Então, vamos analisar, de fato, como nós estamos nos esforçando para aquilo que queremos. Eu tenho certeza que você tem algo na sua vida que você deseja. Existe um texto da Palavra de Deus, eu vou finalizar esse vídeo aqui, que ele tá muito gostoso, mas está no livro de Jó, é Jó 22, 28, se eu não me engano, é 28, 22, mas eu tenho quase certeza que é Jó 22, 28, que diz o seguinte: determinando tu um negócio, ser-te-á firme e a luz brilhará em teus caminhos. E quando se fala de firme, de ser firme, tá remetendo à força de novo. Quando você se remete à força, você é firme. Geralmente quem é firme é forte. Geralmente quem é forte é firme. E a luz brilhará em teus caminhos. Essa luz significa o quê? Deus vai abrir os caminhos para você. Você tem que determinar. Jó falou isso. Determine você determinando, sim. Esse texto na minha vida, ele é o versículo da minha vida. Eu preciso determinar e ser firmes e constantes, né? Sempre abundantes na obra do Senhor. Está escrito também isso. Então, eu quero finalizar dizendo isso para os irmãos. Se você determinou algo na sua vida e desistiu, deixou no meio do caminho, volta lá, retoma. Não põe a culpa em Deus, não atribua a Ele. Não aconteceu porque Deus não quis. Não é verdade. Você parou no meio do caminho. Como é que Deus vai trabalhar em cima de uma coisa que você desistiu? Que você deixou para lá? Se Josué desistisse,
do projeto ali, que era a obra de Deus. Você acha que Deus não ia levantar outra pessoa? Deus ia levantar um até alguém filmar. Foi o que aconteceu. Moisés vacilou um pouquinho lá, né? Deus levou logo, recolheu, estava cansado já, recolheu, botou outro no lugar. Não deixe que Deus te substitua em uma obra que Ele tem na sua vida. Ou que Ele quer executar uma obra dele através da sua vida. E se a obra for sua, for algo na sua vida, independente da obra de Deus, um projeto pessoal, seu ou profissional, eu quero te dizer um negócio, vai ficar no meio do caminho. Deus não tem como trabalhar se você não ter força e ânimo e pedir a ajuda dele, tá bom? Meus amados, então é isso. Você que ficou até aqui, ó, se você não é inscrito, se inscreve, dá uma curtida, tá? Tem gente precisando saber desse conteúdo aqui, você pode compartilhar também. Mas tem uma coisa muito importante também que eu quero que você faça. Aqui embaixo tem a nossa formação em missiologia. Tem também um curso gratuito aí. Eu sei que tem gente aqui que gosta de coisa grátis e você tem essa oportunidade também de degustar um pouco mais dos nossos trabalhos missionários, tá bom? Então é isso, até o próximo vídeo. Deus abençoe e a paz do Senhor!